Fala galera, tudo bem com vocês? Terminou a temporada então 2025, né? Da maneira meio ruim, com a derrota do São Paulo para o Vitória, e a derrota do São Paulo para o Vitória evidenciou e resumiu o que foi o São Paulo na temporada de 2025. Os jogadores, eles têm a parcela de culpa deles pela postura, mas eles são apenas um reflexo do que foi o São Paulo como instituição, como gestão em 2025. Um clube totalmente desinteressado dos seus, da sua dignidade, desinteressado do seu futuro, desinteressado da temporada, desinteressado do que move o São Paulo Futebol Clube, que é o futebol, que é o seu torcedor e que é a glória. Coisa que o São Paulo não sabe mais seguir. Essa direção do São Paulo não pensa mais em glória, não pensa no futebol, não pensa em nada mais além do que o poder e explorar o São Paulo a benefício próprio. O seu presidente Júlio Casares, ele afastou o torcedor do São Paulo do seu estádio, do seu time. Ele afastou o São Paulo da referência, o contrário do que o seu parceiro Rui Costa diz. Afastou o São Paulo de voltar para um caminho correto de glória. Ele afastou o São Paulo de uma reconstrução. Ele afastou o São Paulo da Libertadores. Ele afastou o São Paulo da sua dignidade. E o seu Júlio Casares está se afastando cada vez mais da presidência do São Paulo. Se ele acha que ele está soberano no poder, ele está muito enganado. Uma hora o ego dele vai o derrubar. E cada notícia sobre protesto, sobre golpe, sobre como chama aquela transfer ban, cada notícia sobre isso, e agora tem a notícia também do Ministério Público que o São Paulo foi denunciado pelo Ministério Público por gestão temerária, e poderia até utilizar outras palavras para definir essa gestão. Cada notícia dessa me traz não é uma alegria, mas é um sentimento de um pouquinho de esperança e luz no fim do túnel, de que alguém possa tirar esse pessoal de lá de dentro, alguém possa tirar esse pessoal da zona de conforto, alguém possa dar um jeito de tirar esses cânceres do nosso clube mais querido, do nosso São Paulo Futebol Clube. E galera, o ano que vem esse clube vai precisar cada vez mais de nós, vai precisar mais ainda de nós torcedores, independentemente de onde for. Se for no Morumbi, se for na Vila, se for no Pacaembu, se for em Equador, em Brasília, esse clube vai precisar de nós. E não é pelos jogadores, não é pelo presidente, não é pelo Crespo, não é pelos funcionários, é pelo São Paulo Futebol Clube, é pela nossa paixão. O Casares, esse ano ele fez questão de afastar o torcedor do Morumbi. Ele não estava nem um pouco a fim de ouvir vaias, não estava nem um pouco a fim de ir para a Libertadores, tanto é que ele tirou o São Paulo do Morumbi nos últimos 2 meses do ano. Não fez questão do São Paulo ter, justiça nas decisões de arbitragem, justiça nas escalas de arbitragem, justiça no calendário. Vai jogar com um intervalo maior contra um rival, vai jogar com um intervalo menor, não estava nem aí para isso, cara. O Júlio Casares, ele está mais preocupado com política e com o nome dele do que com o São Paulo Futebol Clube. Isso está claríssimo, isso aí todo mundo percebeu. E ele dá entrevistas falando como se estivesse fazendo uma gestão exemplar, como fosse referência. Cara, Casares, eu torço de verdade, de coração. Eu acho que outros
outros influenciadores aí com mais nome do que eu, com mais inscritos que eu. Cara, eu não sou quase ninguém no YouTube hoje, mas eu desejo de coração que quem veja esse vídeo compartilhe, e vamos tentar chegar no Casares esses vídeos, de outros canais também. Galera, nós temos muita força. Pode ser que isso não seja efetivo, mas cara, vai mexer, e o torcedor de São Paulo tem muito poder. Então, galera, vamos compartilhar cada vez mais vídeos falando sobre a política, porque no momento um pouco importa se o Marcos Antônio tem que ficar, se o Jandrei tem que voltar, se o Young tem que ter mais chances, se o Luciano tem que ir embora ou não, se o Arboleda tem que ir embora, se o Caleri vai voltar bem, se o André Silva vai voltar bem, se o Lucas vai conseguir jogar. Cara, pouco importa. E uma hora eles vão voltar, uma hora um deles vão sair, uma hora o São Paulo vai ter outro elenco totalmente diferente do que tem hoje. Mas o que a gente precisa mudar é o caminho do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo precisa mudar. O São Paulo precisa se livrar desse pessoal que está lá dentro, que só pensa no poder e não pensa no São Paulo. E esses últimos meses, essas últimas semanas, têm demonstrado cada vez mais isso, que eles não estão ligando para o São Paulo. Se eles, sinceramente, vocês acham que o Casares, antes de dormir, ele senta na cama dele lá, e antes de deitar a cabeça no travesseiro, ele faz uma reflexão que, nossa, minha gestão não é boa? Ele não faz isso porque ele sabe que a gestão não é boa, e ele não está nem aí se é boa ou não. Ele quer poder. Ele já deu várias amostras, vários sinais de que ele sabe o que deveria fazer, e ele sabe o que está fazendo, e o que ele está fazendo, ele sabe muito bem que é prejudicial ao São Paulo e só beneficia ele e seu grupo, que querem usufruir, que querem se aproveitar do tamanho do São Paulo para benefício próprio. Somente isso. Ele já falou o que ele deveria fazer, o Belmonte também já falou o que ele deveria fazer, o que precisa ser feito. E por que não faz? Ele sabe, é justamente isso, ele sabe o que deveria ser feito e sabe o que fazer. Mas não fazem por quê? Porque não é do interesse deles. O interesse deles é somente político, é somente poder. Eles não estão nem aí pro futebol. Quando o cara vem dar várias entrevistas, quando o outro vem dar outras entrevistas totalmente descoladas com a realidade, não significa que eles são amadores, eles são mau caráter mesmo. Eles sabem muito bem o que estão fazendo, sabem muito bem o que deveriam fazer, eles mentem na cara dura. Para quê? Para se manter no poder, para tentar alienar o torcedor. Mas o torcedor não é trouxa, todo mundo já caiu na realidade, a mídia já caiu na realidade, os jogadores já caíram na realidade, os funcionários já caíram na realidade, só eles que não. Quer dizer, eles caíram na realidade, só que eles sabem a realidade, só que eles fingem que não. Mas vamos lá. O ano que vem o São Paulo vai para disputar ou a Sul-Americana ou a pré-Libertadores, e vai ser perigoso. Então, lanço aqui para vocês a pergunta. Eu quero que vocês comentem, por favor, comentem aí abaixo o que vocês acham. São Paulo vai para a Sul-Americana, tem um lado positivo e tem um lado negativo. O que seria positivo? O torcedor baixar a expectativa, a diretoria não fazer nenhum absurdo, nenhuma loucura financeira, o que eu acho difícil em ambos os cenários. O torcedor tem mais noção da realidade, não quer tão grande expectativa, abraçar o time, conseguir fazer um time mais modesto e esse efeito ser um pouco mais a médio prazo. E o São Paulo focar no Campeonato Brasileiro e no Campeonato Paulista, que são campeonatos mais perigosos da temporada, porque Copas não tem como rebaixar. Então o São Paulo precisa
cuidar do Campeonato Brasileiro. Então, ir para a Sul-Americana pode significar que o São Paulo foque no Brasileirão, que deve ser a prioridade. Agora, o lado negativo disso é que o São Paulo perca a questão do financeira, que isso é fato, isso aí não tem, pode ser ou não pode ser. A questão financeira é fato, o São Paulo vai arrecadar menos, vai ganhar menos premiação, vai ganhar menos cota de TV e, consequentemente, vai ter uma receita bem menor durante o seu ano. Outro ponto negativo é que pode ser que isso não impacte nada na questão política. Voltando para o cenário positivo, se o São Paulo for para a Sul-Americana, é que isso enfraquece ainda mais o Casares, porque é uma vergonha para o São Paulo ir para a Sul-Americana, enquanto o Mirassol, primeira vez na história, na Série A, ir para a Libertadores de forma direta. Então, isso seria um vexame para o São Paulo e um vexame e um sinal ainda maior negativo na gestão Casares, o que pode gerar mais pressão nele. Então, esse seria o ponto positivo de uma possível ida à Sul-Americana. Se for para a Libertadores, obviamente que vai ter mais dinheiro, vai ter mais premiação, bilheteria, cota, tudo isso aí. Então a receita vai ser maior se for para a Libertadores, pode atrair os jogadores melhores para disputar a Libertadores, embora a situação do São Paulo já deixe qualquer jogador com o pé atrás, em questão de salário, um jogador de boa qualidade, aí pode ficar com o pé atrás de vir para o São Paulo, mesmo indo para a Libertadores, mas pelo menos a gente teria mais receita, mas por outro lado pode ser que dê força ao Casares se vangloriar de ir para a Libertadores, para a pré-Libertadores de novo, sendo que ele não teve mérito nenhum disso. Aliás, muito pelo contrário, ele não queria ir, ele não quer que o São Paulo vá para a pré-Libertadores, até porque ele já marcou o show do AC/DC justamente para a data que seria os 2 jogos da pré-Libertadores. Então, galera, isso mostra que é a prova que o Casares não quer que o São Paulo vá para a pré-Libertadores. E ele tirou o São Paulo do Morumbi no final da temporada e, pelo jeito, quer tirar o São Paulo também do Morumbi no começo da temporada. O Casares, ele quer o torcedor longe do seu time, ele quer o torcedor longe do São Paulo, e então ele não está nem um pouco se importando com essa questão aí de torcida, ainda depois veio se vangloriar de porque eu consegui reconectar o torcedor de São Paulo com o time, consegui trazer o torcedor de São Paulo. Mentira, o torcedor de São Paulo se reconectou lá atrás, foi se reconectando desde 2013, quando o São Paulo brigou para não cair, e o torcedor de São Paulo salvou o São Paulo em 2013, 16, 17, 21, depois que abriu da pandemia. Então é mentira do senhor Casares, é mais uma das mentiras, né? Mas então comentem aí, o que vocês acham? É melhor o São Paulo ir para pré-Libertadores, ter uma renda maior, uma bilheteria melhor, tentar fazer essa reconexão com o time, com o Morumbi, por disputar a Libertadores ali, que é um campeonato que o torcedor do São Paulo tem um sentimento especial? Ou vocês acham arriscado ir para uma pré-Libertadores, gerar uma expectativa grande, acabar perdendo um pouco o foco do Brasileirão, que deve ser o foco do São Paulo na temporada que vem? Então quero saber de vocês o que vocês acham e comentem embaixo aí, beleza? Valeu!